Muito boa tarde, meu povo, mais uma vez. Sejam bem-vindos nesse domingo incrível aqui. Mais um domingo. Tem gente que está na rede ali, ó, não vai dormir, viu? Estou visualizando aqui vocês, a telinha de vocês e quem abre a câmera. Claro que a gente deixa as pessoas bem à vontade, aqueles que não desejam que está falando aqui, né? Com a impressão de que não estamos falando sozinhos, né? Espero que vocês estejam me vendo, me ouvindo bem e nosso domingo seja incrível. Quero dar, né, boas-vindas a você que está aí na Paraíba, Maranhão, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e outros países também, né? Aqui tem pessoas de outros países, Portugal, África, e tem pessoas, né, outros brasileiros que estão aí em outros países, inclusive, né, quero agradecer aos brasileiros aqui que permitiram essa a alteração de horário para permitir que nossos queridos estrangeiros, né, ou brasileiros que moram em outro país, possam estar aqui entre nós, né? Mas a gente já, Aracaju, Sergipe, Aracaju aqui também vem de caravana. E pessoas de outros países, gente, eles talvez você pense assim, Thalita, mas pessoas de outros países eles poderiam fazer um esforço para assistir no nosso horário. Gente, eles já fizeram. Tiveram outros projetos e pessoas de outros países assistiam de madrugada. Eles entravam 2, 3 horas da manhã e eu conheço, viu? Para acompanhar a nossa sessão, mas acredito que nós, dessa vez, né? Podemos aí fazer esse esforço para que eles também tenham um horário um pouco mais confortável para poder assistir, né? Por isso quero agradecer aqui os brasileiros e que outras pessoas também possam usufruir aqui do benefício aí da terapia em grupo. E se você é a primeira vez, se você foi convidado, enfim, conheça o trabalho da Psicoterapia Alfa, gente. No nosso site, psicoterapiaalfa.com, vocês vão encontrar uma equipe de psicoterapeutas, né? Que atendemos individual, terapia para casais, terapia em grupo com valores sociais e terapias como essas, né? Que são serviços gratuitos que a Alfa e toda a sua equipe presta aqui para que vocês também, né, todos tenham acesso aí à saúde emocional. Muitas pessoas sempre nos agradecem, mandam no privado elogios, falam como tem sido de ajuda, e a gente fica assim com o coração transbordando de alegria em saber, né, que estamos ajudando. Também nós ministramos formação. Você sabia que muitas pessoas que estão aqui conectadas, como vocês, na terapia gratuita, hoje são terapeutas, ficaram tão apaixonados por essa área que fizeram a formação conosco e já estão atuando como terapeutas, porque ficaram impressionados com o trabalho da Alfa, como é bom trabalhar ajudando pessoas, né? Adquiriram liberdade geográfica, porque muitos decidiram atender somente online, então eles, né, podem ter essa liberdade geográfica. Então, se você quer saber um pouco mais sobre a nossa formação de excelência, busque também no privado para que você venha a entender um pouco mais como você também pode ser um terapeuta. Thalita, mas como você é um terapeuta, eu estou aqui cheio de problemas emocionais, e quem nunca, né, gente? Todos nós, né, estamos, estivemos, estaremos, né, com algum problema emocional. Não é sobre isso. É sobre não permitir que esses problemas te paralisem, né? E muitas vezes, sim, você vai fazer um tratamento um pouco mais breve, um pouco mais longo, mas muitas dessas pessoas entraram, né, querendo apenas viver, sobreviver, existir, e hoje conseguem ter uma vida muito mais plena, satisfatória, e também consegue agora ajudar pessoas. E hoje vamos ter um tema muito interessante, né, gente? Limites saudáveis. Quem aqui nunca, né, se permitiu, né, ultrapassar os limites, né? Aquilo que você não queria e deixou acontecer, ou até mesmo ainda permite isso. Então, se você tem essa dificuldade, né, que eu acredito que seja uma dificuldade universal, justamente por conta dos nossos traumas, né, e da condição não muito favorável à qual nós fomos expostos aqui nesse mundo, acredito com certeza que essa terapia é para você. Mas também queria falar aqui que muitos que estão aqui, gente, que começaram a terapia gratuita, já estão passando por um processo transformador, né? Onde a vida emocional está sendo levada a níveis extraordinários. Estamos aqui na 7ª semana. Teve pessoas que na primeira semana já começou um trabalho individualizado. E é isso que a terapia alfa tem feito, né? Proporcionando
que centenas de pessoas, usando um método cuidadosamente elaborado, né, com a nossa abordagem, nosso comprometimento, damos assim clareza de metas, definições de objetivos concretos, exercícios psicoemocionais poderosos. Então, nós estamos ajudando, muitos que estão aqui na terapia em grupo já estão participando da terapia individual. Assim, nós estamos ajudando essas pessoas a desbloquear seu verdadeiro potencial, né? E aqui temos muitas Anas, João, Marcelas, Lucas, claro que esses nomes são fictícios, tá bom, gente? Que fizeram terapia, por exemplo, no início do ano, ou há um tempo atrás, chegou aqui com uma bagagem muito grande de insegurança, e agora é líder da sua própria vida, com segurança, com empatia, cultivando relacionamentos sólidos. Quantos Joões, por exemplo, chega aqui, né, paralisado pela ansiedade, mas agora encontra coragem, né, para expandir os seus negócios, alcançar estabilidade emocional. Quantos Lucas, né, chegaram aqui com a vida sombria, talvez muito atormentado por críticas alheias, aprendeu a quê? Se libertar das amarras do julgamento e, finalmente, né, conseguiu tomar conta da sua própria vida. Então, se você também quer, né, ter esse comprometimento pessoal, assumir o papel ativo na construção da sua própria transformação, se você quer clareza de propósito, né, a Alfa te ajuda a criar metas, alvos tangíveis para cada passo, cada etapa. Se você quiser exercícios psicoemocionais personalizados para a sua necessidade, se você quiser o acompanhamento da naturopatia também personalizado para a sua necessidade, e assim, com todo esse conjunto de técnicas e conhecimentos, vamos aí te ajudar a ressignificar as suas emoções, os seus traumas, tá certo? E assim você pode entrar nessa lista também de pessoas de sucesso, tá bom? Então, quando você decide embarcar na psicoterapia alvo, você está escolhendo não apenas uma metodologia, mas você está escolhendo um movimento que transforma a sua vida, né? Centenas de pessoas já chegaram a esse equilíbrio que parecia impossível, né? Mas que revolucionou a autoestima, desbloqueou sua evolução profissional, emocional, libertou do peso das opiniões alheias. Então, se é o seu caso, se você deseja passar por essa transformação, busque também aqui a ajuda aqui da Alfa, que você certamente vai ter a ajuda não só que precisa, mas a ajuda que você merece, né? Aquela que você realmente veio aqui para usufruir. É sobre essa questão, gente, de limites saudáveis. Vamos lá no nosso tema, limites saudáveis. O que é que você acha desse assunto? Se você chegou até aqui, é porque alguma coisinha aí você sabe que tem margem para melhorar, pouco ou muito, né? Grande ou pequeno, mas talvez você perceba que não respeitar esses limites pode estar trazendo consequências sérias para a sua vida. E por que nós trouxemos esse tema? Vou falar aqui um pouquinho porque nós trouxemos esse tema. Porque nós trazemos temas que é muito comum a queixa das pessoas que fazem terapia. Sabe, esses temas eles são elaborados pela margem de necessidade. E quando a gente identifica uma pessoa que chega aqui na Alfa cheio de bloqueios, de problemas, uma das dificuldades dela é justamente não ter limites saudáveis. É por isso que nós trouxemos esse tema aqui para você, porque nós sabemos o quanto isso traz um impacto negativo na vida da maioria das pessoas. Então, não foi à toa, não. Esses temas não são sorteados, não, viu, gente? Eles são elaborados mesmo, para que você... É uma margem muito grande de pessoas que passam por isso. Por isso que a gente traz esse tema aqui, tá certo? E estabelecer limites saudáveis. Sabe esse sinal aqui? O que significa esse sinal aqui, ó? Alguém quer, em uma única palavra, dizer para mim o que é que significa esse sinal assim? Você chega, de repente você vê esse sinal. Levanta a mãozinha quem quer falar. Digamos que eu não falo e eu faço assim, ó, para você. O que significa isso? Ô, Neide, fala em uma palavra. O que significa esse sinal? Vou ligar aqui seu som. Estou pedindo aqui para ativar seu som. Pode clicar aí. Pronto? Pronto, pode falar. Boa tarde Boa tarde, querida. a todos. Para mim, significa pare. Isso mesmo, ela é assim, ela acerta em cheio. Parabéns, Oneto. Significa pare, né?
Então, se eu não sei falar, se eu não falo de repente, ou qualquer outra situação, se eu fizer isso aqui para você, ó, pare, né? Sem muita enrolação, você vai entender logo essa mensagem, né? Então, às vezes, esse tipo de sinal nós precisamos fazer para algumas pessoas e, às vezes, nós precisamos fazer para nós mesmos. Para a Cristiane, para o Neide, para a Cauã, para a Lúcia, para a Bernadette, para, né, de fazer isso com você mesmo. Entendeu? Para de permitir que façam isso com você. Né? Então, às vezes, o limite saudável, a gente tem que educar outras pessoas a nos respeitar e respeitar os nossos limites. E, às vezes, você precisa educar você mesmo, porque, às vezes, o seu principal inimigo pode estar sendo você mesmo, né? Se você não souber dizer pare. Então, é um tema extremamente importante, um tema que tem aí afetado ou todos ou quase todos, né? Então, estabelecer limites é um dos atos mais poderosos de autocuidado, mas também é um dos mais negligenciados. Então, vamos pensar juntos aqui, gente. Pensa aí na sua mente. Quantas vezes você disse sim apenas para evitar um conflito, mesmo sabendo que isso te custaria energia, tempo ou até mesmo a sua saúde? Será que a falta de limite está drenando sua vida de uma maneira que você nem percebe? Que é drenar, gente. Drenar é puxar, né? Sugando a sua energia. Tem coisas que nos alimentam, né? E tem coisa que nos drena. Então, será que essa falta de limite está drenando, puxando toda a sua energia que você tem? Pense como esse comportamento que você tem pode estar trazendo um impacto em muitas áreas da sua vida. Por exemplo, na vida profissional. Será que você trabalha além do que é saudável porque acha que precisa provar o seu valor? Será que você está constantemente sobrecarregado, assumindo tarefas que não são suas? E quando eu falo trabalho secular, trabalho de casa, né? Será que você abriu mão de um trabalho que realmente, né, iria te favorecer, porque você não pode fazer sacrifício para você? Você tem sempre que fazer sacrifício para outros? Ah, eu não fiz tal custo porque eu não tenho dinheiro, porque eu tenho que fazer isso, aquilo, aquilo outro. Para você não vale a pena. Mas você não estabelece limites do quanto você pode se doar para outra pessoa? Na sua saúde física e mental, já percebeu que a exaustão, a ansiedade, as dores no corpo podem ser sinais de que você está aceitando mais do que deveria, aceitando ordens, sugestões, né? E uma rotina talvez não é sua? Um lado financeiro. Você gasta dinheiro demais ajudando outros, mesmo quando isso compromete o seu bem-estar financeiro? Está sempre em dificuldades porque você vive fazendo coisas que você não pode, mas que você decidiu fazer porque alguém está precisando, ou talvez lhe pressione, você se sinta pressionado. Nos relacionamentos, será que a ausência de limites está fazendo com que você carregue um peso de responsabilidades que não são suas? Enquanto outros acabam se acostumando a ficar dependendo de você? Então, pense, quantas vezes você disse sim, querendo dizer não? Você se sente culpado ou egoísta quando tenta se priorizar? Será que você se permite, né? Você permite que outros invadam assim o seu espaço emocional e físico, porque tem medo de decepcionar as pessoas? Quanto da sua energia está sendo usada para sustentar expectativas alheias, enquanto seus próprios sonhos vão ficando para depois? Depois quando? Não estabelecer limites, gente, é como viver em uma casa sem portas. Pensa agora aí onde você está. Imagina que onde você está aí agora não tem nem portas nem janelas. Qualquer um entra, mexe no que quiser, pega seu celular agora que você está conectado, pega seu computador, seu tablet e sai, ó. Você fica assim, a ver navios. Oxe, estava aqui agora na terapia, conectada aqui com Thalita, e alguém passou aqui e levou meu celular. Totalmente desprotegido, com o tempo você perde o controle de tudo que é seu. E o preço? Sua saúde debilitada, frustração acumulada, carreira estagnada, finanças em caos. E o curioso é que estabelecer limites claros, você pode perder conexões.
Na verdade, gente, você não vai perder conexões. Você vai estabelecer relações corretas, com respeito mútuo. Afinal, quem realmente se importa com você vai respeitar os seus limites. Mas você já parou para pensar nisso? Você já fez algo? Quem já fez isso aqui? Levanta a mão quem já fez. Vou falar a situação e você levanta a mão se você já fez isso. Você já fez algo, agradou alguém, fez alguma coisa por alguém por medo de perder aquela amizade ou decepcionar a pessoa? Lembrando que a gente dá oportunidade para quem está de câmera ligada, tá bom, gente? Você já fez algo? A pergunta é essa: você já fez algo por medo, né? Sem querer ou sem poder, mas com medo de perder a amizade, a pessoa ficar chateada com você, você não atingir a expectativa da pessoa. Na verdade, você não podia, tinha condições nenhuma de fazer isso. Mas você fez isso para que não acontecesse isso, né? Ah, aquela frase, se eu não fizer, fulano vai ficar chateado comigo. Acho que todo mundo já falou isso, né? O que vai pensar de mim? Ou então aquela cobrança, meu Deus, que feio, Thalita. Meu Deus, como que eu pensei em não ajudar a pessoa? Olha, eu sou mesmo uma pessoa egoísta. Pronto, já me dou o nome de egoísta. E vamos falar um pouco sobre egoísmo aqui. Então, quem aqui já passou por isso? Teve alguém que levantou a mão, eu já ia chamar, mas ela baixou a mão de novo. Mas vamos lá. E tem uma pessoa também que está levantando a mão, mas está com a câmera fechada, tá bom? A gente vai dar a oportunidade para quem está com a câmera aberta. E detalhe, viu, gente? Seja breve. Quem já passou por isso, você vai falar assim, olha, eu já passei por isso, você vai contar bem brevemente a sua situação, tá bom? Porque hoje a gente tem muita coisa por aqui. Marinalva, querida, ligue seu som, vai aparecer na sua telinha aí, para você ativar seu som. Você ativa e fala. Vamos lá. Vai aparecer aí. Lê a mensagem que está aí direitinho e clica para ativar o som. Quem já passou por isso? Quem vai falar depois de Marinal, a gente pode levantar a mão. Quem já fez isso com medo de perder? Eu acho que você está apertando no botão errado, Marinalva. Porque quando você aperta aí, agora sim, pode falar, que agora a gente está ouvindo. Eu já fiz, aliás, eu já fiz mais do que isso para não perder o favor e a amizade da minha filha. E aí ela impunha falando que eu não fazia nada para ela. E eu sempre fiz mais para ela do que para mim. E mesmo assim ela fala, ela deu, agora que ela está melhorando, mas ela sempre jogou na minha cara que eu fazia mais para os meus outros 3 filhos do que para ela. E eu sempre fiz mais para ela do que, e sempre pensei mais nela do que nos outros filhos e em mim. E sempre fiz mais para ela do que para mim mesmo. Hoje eu tenho as consequências, porque eu estou com depressão, com ansiedade, entendeu? E ela sempre impôs e falava do jeito dela e eu tinha que fazer do jeito que ela queria. E Sim. isso, várias médicas que eu faço tratamento, chegou em mim e falou, enquanto você não sair de perto e viver sua vida na sua casa, sozinha, você não vai aprumar sua vida. Eita, gente, acabei desligando o som. Desculpa, Marinalva. Quando eu ia agradecer, acabei desligando o seu som, querida. Mas obrigado, viu? Me desculpe. Eu pensei que você tinha terminado. Mas obrigado pelo seu depoimento. No caso da Marinalva, gente, a gente não vai estar aqui avaliando uma situação no coletivo, né? Não é assim que funcionam as coisas. A gente vai só estar falando de maneira genérica, né? Acontece muito isso, sabia? De mãe para filho, de filho para mãe também. Tem pais, às vezes, que exigem muito dos filhos, né? Aí o filho já casou, mas o pai e a mãe exigem aquela atenção, às vezes, demasiada, e o filho também. Então, em relacionamentos muito próximos, acontece isso também muito. Aquela cobrança, né? E sempre tem um porquê por trás disso, né? Que as pessoas precisam de tratamento para entender e não fazer isso com umas às outras. E é como o Marinal falou, né? A médica deu essa sugestão para ela, né? No caso de uma pessoa que recebe uma cobrança assim, né? É necessário tomar providência, porque senão o seu poço afunda, você não vai ter mais o que fazer, né? Porque não é sobre o quanto você está dando, né? É sobre como a outra pessoa está interpretando, é sobre as suas possibilidades, enfim. Dona Raimunda quer falar brevemente se a senhora já fez isso,
já fez coisas para não perder a amizade, a empatia, o carisma, o favor, né, de alguém? Pode falar brevemente aí para a gente, tá bom? Vou pedir aqui para ligar o seu som. Pode clicar aí para ativar o seu som. Quem quiser falar depois, dona Raimunda ainda tem uma oportunidade, tá bom? Se você já fez isso. Não, Pode falar. eu quero, sabe o que, Thalita? Parabenizar a dona Marinalva de ter tido força para falar isso aí, tá reconhecendo o que ela fez de errado. Porque tem gente que quanto mais você faz, mais ele acha que merece. Então, olha a mãozinha para ela. Para a filha. E para a filha dela também, porque a dona Marinalva disse que a filha dela está melhorando, né, gente? Então, para a filha dela também, né, que tem evolução. Gente, pelo amor de Deus, nem conheço a filha da dona Marinalva. Não estamos falando aqui de coisas específicas, né? Estamos falando aqui no geral, né? Situações no geral. A gente não está aqui falando com ninguém específico. Mas já que ela decidiu também tecer um elogio, porque ela falou que a filha está melhorando, então, né? Que bom, que ótimo, né? Que haja cada vez mais melhora, crescimento emocional. Vamos fechar aqui com a Andréa e Gabriel, que é o tema aqui do Zoom dela aqui. Vou pedir para ativar. André, querida, você já fez algo assim? Fez? Se não quiser citar nome nem parentesco, fica à vontade, viu? Depois daqui a reunião vai acabar, vocês podem ficar com problema aí. Então, não precisa, né, citar grandes detalhes. Mas é isso. Já fiz muito isso. Eu me sentia, eu não sou mais, né? Muito carente afetiva. Então, eu achava que se eu não fizesse, as pessoas não iam querer mais da minha amizade. Fiz muito. Hoje tem pessoas aqui no grupo que me conhecem, né? Que eu tenho uma irmã e outras irmãs da fé aqui que estão no grupo também. Sabe que eu sou, assim, uma pessoa de prontidão. Se eu puder fazer, hoje eu faço. Mas aprendi a dizer não quando eu não podia fazer, quando eu não posso estar fazendo. Porque eu não pensava nas minhas limitações, eu não pensava que eu não estava em condições de fazer, mas eu sempre fazia com medo da outra pessoa ficar com raiva de mim porque eu não fiz aquilo. Mas depois que eu comecei a eliminar coisas, né, que me faziam mal, como foi uma relação que eu tive tóxica, que me causou esse transtorno de ansiedade hoje, e eu consegui ter a minha companhia, eu mesma ser a minha melhor companhia hoje, né? E depois das terapias também está me ajudando a botar limites em algumas coisas, né? Como filhos, algumas amizades que, quando ela é verdadeira, se você disser um não, já faz ela vai acabar, que não acaba. Então, eu comecei a fazer medo de perder a si mesmo, comecei a me enxergar que eu preciso mais de mim e comecei a colocar isso em prática, né, que foi muito difícil, não foi fácil. Eu consegui dizer não, pensa se vai gostar ou não, se eu não pude fazer aquilo por ela. Então isso está me ajudando bastante, porque eu sou de prontidão, ajudo quando eu posso, quando eu não posso, eu digo não. Isso é muito. Perfeito, querida. Obrigado aí pelo seu depoimento. E uma coisa que a Andréa falou que vale a pena ressaltar, viu, gente? Aqui a gente não está falando de pessoas que não têm prontidão, não. A gente está falando de estabelecer limites e não é de deixar de ter prontidão, né? Como o André falou, continuo sendo uma pessoa de prontidão, porque nós entendemos e sabemos que fazer o bem ao próximo nos faz bem. Estamos falando sobre quando esse fazer bem é às custas da nossa própria vida, da nossa própria felicidade, né? Então, estamos falando nesse sentido. Não ache aqui que a equipe Alfa, né, está incentivando você a não ser generoso, não ser bondoso. Não, não é sobre isso, né? Estamos falando de estabelecer limites saudáveis. Saudáveis. E uma coisa que eu acho um exemplo bem interessante, quando você vai na praia, tem algumas placas. E tem lá, eu me lembro que recentemente eu vi uma placa assim, perigo médio, alto perigo, risco, proibido, livre. Então, quando tinha ali alto perigo, ele falou que você não podia nem ver a praia? Não. Você pode ver a praia. Está falando que é perigo agora entrar no mar. De repente, só aquela hora, aquele momento. Não é para sempre, né? Quando falou médio risco, não, vou ficar aqui na areia, ficar aqui na beirinha, porque o risco está médio. Não está lhe privando de tudo, não está dizendo que você não pode fazer nada, né?
só está estabelecendo limites saudáveis, né? Para te poupar de maior sofrimento. Não está dizendo que você não pode sofrer de nada daquela paisagem, né? Ou às vezes é horários, né? Ah, não, nunca mais eu vou na praia porque eu vi uma placa lá, perigo. Não, não é sobre isso. É de você saber entender o que são limites saudáveis, tá bom, gente? Então, que bom, foi muito bom ouvir o depoimento de vocês, é muito bom vocês falarem, porque os demais aqui, eles se enxergam, se veem, né, nesse contexto, né? Porque nem todos falam, mas os que ouvem, eles entendem que eles também passam por isso. Então, é muito importante o depoimento de vocês. E vocês sabem que aqui não é combinado, né? Vocês falam realmente o que tem aí no coração. Mas você já parou para pensar, Maria, Joana, Paula, Lucas, todo mundo que está aqui conectado, já parou para pensar o que é que pode estar impedindo você de estabelecer esses limites? É muito interessante essa compreensão. Essa dificuldade de estabelecer limites saudáveis raramente surge do nada. Ele é um resultado de uma história de vida, de experiências que moldaram quem nós somos, né? E como os nossos relacionamentos com outros, por que se tornaram como são? Se você sente que dizer não é impossível, que priorizar suas necessidades é egoísmo, ou que o medo de desapontar outros domina suas decisões, talvez algo lá no seu passado tenha plantado essas raízes. E eu quero falar aqui de 7 coisas, vou falar brevemente de 7 possíveis causas que podem explicar esse comportamento. E por que eu falo assim de 7 de maneira genérica? Por quê? No tratamento individualizado, como a gente tem a ficha de anamnese, tem a história da pessoa, então a gente consegue ser mais específico, né? Olha, isso aqui provavelmente causou isso em você. Mas como nós estamos num grupo grande aqui, então eu vou falar 7 possíveis causas. E você aí em casa, você vai começar a avaliar o que é que pode ter feito você se comportar assim. Se você disser assim, Thalita, mas eu digo não. Mas você diz não, mas ainda consegue ficar com o coraçãozinho bem apertado, você pode estar no processo. Mas isso ainda te afeta, entendeu? Tem várias fases. Ah, não, eu digo sim para tudo. Aí tem alguns que já estão na fase de dizer não, mas fica tão mal que ele pensa assim, antes eu tivesse feito, porque eu não fiz e agora estou mal comigo mesmo. Puxa vida. Ou seja, de nada adiantou. Então, você não foi lá, não se ocupou com aquilo, não disse sim, mas também você fica mal com aquilo. Então, a terapia vai te ajudar a dissolver isso. E hoje vamos entender aqui sobre a compreensão, tá certo? Como eu falei, os nossos clientes de terapia individual, eles são acompanhados mais de perto com a terapia personalizada. Então, a gente consegue entender um contexto mais completo. Mas como estamos num grupo grande, eu vou falar 7 causas, 7 possíveis causas, e você mesmo vai fazer uma reflexão aí do que pode ser a sua causa, o que pode ter lhe causado isso, tá certo? Vamos lá. A primeira causa, educação baseada na culpa. Desde cedo foi ensinado para você que priorizar os outros era a maneira mais importante do que se cuidar. Ouvi frases como olha o que eu faço por você, ou seja um bom menino, ajude os outros. Isso cria um senso de dever que é difícil de apagar. Imagina uma criança que cresce ouvindo que só é boa o suficiente quando agrada a outros, né? Agora imagina essa criança adulta carregando essa culpa de tentar pensar primeiro em si. Ela tenta pensar, ela chega à conclusão que não pode, o adulto, né? Mas ela chega à conclusão que não pode, logo vem um sentimento de culpa. Porque muitas vezes na infância, frases que você pode se lembrar e não pode se lembrar, né? Depende de quando foi dito isso, depende em qual fase do desenvolvimento a sua mente, né, estava, em qual fase. Thalita, será que a minha mente já estava pronta para ouvir isso? Gente, a mente, o cérebro, ele só fica pronto. O cérebro está na fase adulta. Criança nenhuma tem o cérebro completamente desenvolvido. O cérebro ele só é constituído na fase adulta, entendeu? Então, o que é dito quando criança, essa frase, por exemplo, os pais, né? Quando dizem com muita frequência, olha o que eu faço por você, fiz isso por você. O pai está querendo transmitir a sua dor, está querendo transmitir o seu esforço, mas a criança, ó, ela não entende. Então, fica aquela sensação de eterna dívida. Agora, fale para mim.
tem condição de uma criança pagar o que deve aos pais? Alguém aqui tem condições de pagar? Se não tem condições de pagar, gente, o que é que eu vou carregar? Culpa. Eu estou devendo. Olha o que fez para mim. Então, essa cobrança, às vezes, dos pais, né? Olha, eu fiz isso, isso, isso. Gente, quem é pai e mãe aqui, quem já cometeu esse erro? Alguém mais cometeu esse erro aqui? Porque essa frase, gente, quase todos os pais já falaram. E eu também já falei. Entendeu? Quem nunca, por assim dizer, né, jogou na cara do filho, né? Olha o que eu fiz. É involuntário, o pai e a mãe não está falando, ele não entende o quanto isso vai gerar. Ele não entende, entendeu? Então, assim, uma pessoa traumatizada, ele traumatiza outros, entendeu? É por isso que nós precisamos de ajuda. Então, uma pessoa traumatizada vai perpetuando esse trauma. É claro que quando nós adquirimos conhecimentos, caímos em si, nós vamos agora evitar, porque agora já temos conhecimento. Então, agora vamos evitar, tentar reverter essa situação, né? Mas, quando isso é dito de maneira muito incisiva, por um longo tempo, dependendo do quanto a criança não está preparada para ouvir, então vai gerando ali um sentimento de dívida. Como é que a gente se sente? Não é o caso de ninguém aqui, ninguém está devendo nada. Mas como é que a gente se sente? Digamos que a Betânia que está ali, sentadinha ouvindo a gente ali, digamos que a Betânia está me devendo um dinheiro. Está me devendo aí R$ 500. E está ralando juros. Né? Era 500 quando ela pegou, mas agora já está em 1.800. O que é que acontece, gente? A Betânia não tem para pagar. O que é que acontece quando eu estou andando na rua e encontro a Betânia? Como que o coração dela fica? Fica bom, gente? Fica não, né? Coração vai da Betânia, coitado, vai pela garganta e ela começa a suar e ela começa a querer se esconder para um lado e para o outro. Por quê? Porque ela não tem condições de pagar. E agora ela está deparando comigo. Opa, gera. Eu não falei nada, mas gera aquela sensação de medo, de insegurança. É mais ou menos assim, quando chega a vida adulta, você está devendo para a humanidade inteira, porque você está devendo pai e mãe, é uma dívida que não tem como pagar. Então, aí agora, quando alguém te solicita algo, é como se você estivesse devendo para a humanidade, que sua dívida é muito grande. Então, quando você pensa em pensar em si, gera já um sentimento de culpa. A Betânia está devendo esse valor para mim, mas ela vai no mercado e quer comprar um esmalte para pintar a unha dela. Como que eu vou comprar um esmalte para mim se eu estou devendo R$ 1.800 a Thalita? Eu não posso comprar esse esmalte para mim. Então, mesma coisa, mesmo que não seja em relação a dinheiro, esmalte, igual aquelas frases falam, né? Não é sobre dinheiro isso, esse assunto, né? É sobre dívida, sentimento de culpa. Como que eu vou, né? Digamos aqui que a Eliane Nascimento, que está lá me assistindo, fala assim para mim, Thalita, queria tanto ir na sua casa aí, comer um bolo, assim, eu, ai meu Deus, não estou podendo, estou tão cansado, queria tanto dormir essa tarde, não estou em condições de receber a Eliane aqui, minha gente. Mas aí, aquela sensação de dúvida, como eu vou negar ajuda, gente? Como que eu posso? A pobre da Eliane quer comer o meu bolo de milho que eu faço maravilhoso. Mentira, viu, gente? Sem fazer bolo nenhum. Nem de massa pronta sem fazer bolo, viu? Isso é horrível. Mas tá bom. Digamos que isso fosse verdade, né? Digamos que eu soubesse fazer um bolo de milho. Então, eu sei que a Eliana ama meu bolo de milho, mas aquele sentimento de dívida. Eu tenho mais é que me doar, porque eu devo muito. Então, eu não consigo pensar em mim. Eu tenho que oferecer esse bolo de milho, que é o mínimo que eu posso oferecer para ela. Por quê? Porque minha dívida é grande. O sentimento de dívida é sempre muito grande, eu não tenho condições de pagar. Então, eu não posso me presentear com uma tarde de descanso, porque eu estou devendo. E se eu não fizer isso, não. Digamos que eu conseguir dizer um sim, ou dizer um não. Eliane, então hoje não vai dar. Inventei até uma mentira, não tinha nem coragem de falar a verdade. Inventei uma mentira, entendeu? Que alguém passou mal, estou aqui no hospital com fulano, bota sempre alguém numa maca, né, gente? As mentiras sempre matam alguém, aleja alguém, é sempre assim, né? Tem gente que a mãe morreu 7 vezes já, porque, né, de tanto que a mãe morre na segunda-feira, geralmente na segunda-feira, né, dia de trabalho, geralmente acontece uma tragédia no domingo, né, porque na segunda não pode trabalhar. Então, aí a pessoa inventa uma mentira bem grande para a Eliane. Aí eu não, eu falei isso, sabe por quê? Eu preciso descansar, eu tô morta, eu não aguento. Aí, não recebi a Eliane, estou na minha casa, agora vou descansar. Não consigo descansar. Estou de consciência pesada. Eu não recebi a Eliane aqui, entendeu? Porque eu menti ainda, né?
E agora, acabei meu ataque. Nem descansar eu consigo agora. Ó, que inferno minha vida virou. Né? Não recebi a Eliane, menti. Estou aqui virando de um lado para o outro, não consigo cochilar. Olha a bola de neve. Agora, tu imagina isso, gente, uma vida inteira. Em muitos campos da vida. Como a pessoa vai ter paz mental? Se a pessoa não conseguir. Claudeci, querida, você quer fazer um comentário sobre isso? É isso mesmo? Você levantou a mãozinha? Pronto. Aí eu peço para você fazer um comentário breve, tá bom, querida? Para a gente continuar, porque eu falei que são 7, né? Falei só agora de um. Alguém mandou falar menos, por favor, aqui, para ver se a pessoa acaba no tempo, que a equipe Alfa tá brigando comigo toda semana. Eu já digo que começa 2 e termina 3h30, viu, gente? Para poder parar desse negócio de dizer que eu tô atrasada. Então, termina 3h30. Quem puder ficar atrás 3h30, bem. Para não dizer que eu tô atrasada. Mas pode fazer um comentário, querida. Claudeci, pode falar. Olhe bem, essa situação que você colocou aí é muito séria, é grave, muito grave. Outro dia conversando com uma pessoa, eu cheguei a relatar assim, olha, em conversa eu disse assim, olha, quando eu vou comprar algo na rua, se eu não comprar para minha mãe, eu me sinto que eu estou traindo ela. Você vê, olha a gravidade da situação, né? Se eu comprar para mim e não comprar para ela, é como se eu estivesse traindo ela. Olhe bem, quantos anos? Eu tenho hoje 56 anos. Desde que eu me entendo, eu gerencio a casa desde os 11 anos de idade. Certo? Então, quantos anos eu venho carregando isso? É muito grave, gente. É gravíssimo. Isso em relação à minha mãe, fora o resto, né? Que não se. No momento, prefiro não comentar. Obrigada pela oportunidade, viu? Obrigada, amada. E é isso mesmo. Essa situação que a Clarice comentou é muito comum, gente. Às vezes eu vou na rua, em alguma cidade, assim, com alguma amiga, aí lá eu como doce, picolé, aí fala, você não vai levar pro Pedro? Eu digo, eu não. Meu Deus, que mãe é essa? Eu digo, o Pedro, por acaso, tá passando fome, é só porque eu como picolé, eu sou obrigada, não vou levar, não. E ele sabe disso, viu? E ele sabe. A senhora comeu alguma coisa na rua? Comi. O que é isso? E não trouxe para mim? Não. Por quê? Porque não quis. Quis comer só. Tem hora que eu gosto de comer só. Vai para onde? Pode me levar? Não. Tá saindo para onde? Tô saindo com a amiga. Vai fazer o quê? Comer. Eu não minto, não. Não tem que mentir, não, gente. Vou comer. Ah, um restaurante bom. Vou sair, vou no shopping, comprar uma coisa para mim. Vai comprar uma coisa para mim? Não. Por quê? Porque não quero, não tá precisando. No momento, estou querendo comprar só para mim. Parece uma frase de egoísmo, né? Isso, né? Não, gente, tem outros dias que é para aquela pessoa. E a pessoa não está precisando de nada. Quem está precisando sou eu. Eu estou precisando sair, eu estou precisando ir com a amiga, eu estou precisando dizer que não, não vai comigo. Né? Aí às vezes ele brinca, né? Quando eu sair, quando eu crescer, eu vou sair com meus amigos só. Certeza, tomara, faça isso mesmo. Eu vou estar em outra fase da vida, com outras amigas da minha idade, né? Quando der para a gente sair junto, a gente sai. Quando não der, cada um vai para o seu lado, sai só, ué. É como alguém falou aqui, né? A melhor companhia tem que ser você mesmo. Então não tem que ter esse senso de dívida. É mãe, não. Tudo que eu compro, eu tenho que comprar para o meu filho. Por quê? Quem está estabelecendo isso é você. Por quê? Seu filho está morrendo de fome, você não tem direito de tipo, um picolé, né? Por quê? Não, eu tenho que levar. Não, como ela falou, né? Gera um sentimento de culpa, gente. De dívida. Com pais, com filhos, com irmão mais velho que cuidou dos mais novos, né? Com amizade. Você tem uma amizade, você mente. Você está dizendo que não está saindo com outra pessoa. Né? Você está criando isso. Eu sei que é por conta dos traumas, né? Cláudia assim comentou, né? Gera esse sentimento de culpa, é por conta dos traumas. Mas observe que a gente vai perpetuando esse trauma porque a gente não recebeu um tratamento, não recebeu ajuda, a gente não sabe como agir, administrar esse sentimento, nos presentear, né? Aí a gente vai aumentando a bola de neve. É como ela falou, mais de 50 anos, 5 décadas, é como ela falou, é muito grave. É sim, gente, é gravíssimo. A pessoa morre e leva para o caixão sentimento de culpa. Nunca vai viver uma vida leve, tranquila, se não buscar ajuda para lidar com isso. Então, é uma coisa realmente muito grave. Motivo 2, medo da rejeição. Talvez você tenha vivido experiências e quando você se posiciona ou impõe os seus limites, você foi punido por um afastamento emocional. Amigos, familiares, parceiros disseram, se você me amasse de verdade, você faria isso por mim. O medo de perder quem você ama faz você dizer sim
mesmo quando o seu coração grita por não. Então, às vezes, na nossa infância, né, quando fizemos algo, fomos obrigados a dividir algo que era meu. Uma coisa é você aprender sobre a generosidade, né? Outra coisa, eu sou obrigada a dividir o que é meu. Eu divido o que é meu, primeiro eu tenho que querer dividir o que é meu. Não é isso? Não necessariamente eu sou obrigada a dividir tudo que é meu, gente. Eu falo assim, que Thalita, né? Eu gosto muito de sair com pessoas, de estar com pessoas. Vou falar uma coisa curiosa, que talvez alguns de vocês sintam, talvez não tenham coragem de falar, eu vou falar aqui em público. Tem coisas, né, que eu compro assim para comer, um chocolate, um pote de açaí, coisa desse tipo assim, que eu tenho prazer de comer sozinha. Ah, mas eu quero um pouquinho. Não, vou abrir outro para você, mas desse aqui eu quero comer só. Entendeu? Às vezes minhas amigas brigam comigo. Vai pegar no prato dela, você vê. Aí fica brincando comigo, né? Que se pegar no meu prato, eu fico chateado. Mas eu tô direito, gente, não é meu. Eu quero comer só, eu não quero dividir com você. Significa que eu sou egoísta? Isso é que talvez nós fomos ensinados. Talvez nós fomos ensinados que somos obrigados a dividir tudo a qualquer momento com todos que estejam ali. Isso não é verdade. Isso não é você impor limites saudáveis. Isso não é generosidade, não. Talvez você esteja confundindo isso com generosidade. Não tem nada a ver. A pessoa está passando mal, está deixando alguém morrer para poder comer aquele negócio só. É uma coisa que te dá prazer, né? Eu costumo dizer, eu compro até dois. Um para mim, um para você. Mas o meu, eu quero o meu todo só. Ah, porque você é só porque a embalagem é 300 ml e eu estou com vontade de tomar 300 ml. Não é 250, 200, 100. Eu quero é 300. Então, eu faço o seguinte, eu vou comprar dois. Para mim, um para você, para não ficar feio ali eu comer na sua frente. Mas eu quero o meu só. E isso não é egoísmo, gente. Quem me conhece, quem sabe da minha rotina, sabe disso, né? Eu tenho uma amiga que ela sabe que eu gosto muito de banana da terra, né? Aí se eu pego duas bananas da terra, gente, para fritar, sabe por quê? Porque eu quero duas bananas da terra. Eu quero duas. É por isso que eu peguei duas. Se eu quisesse uma, eu tinha pegado uma. Bondosamente, eu posso até fritar mais uma para você ou duas para você. Mas eu, Thalita, quero duas. Então, não pego do meu prato, porque eu quero duas. Isso é egoísta? Não, isso estou querendo realizar o meu desejo, a minha vontade de comer duas e pronto. Você quer frito mais duas para você. Agora, né? Quantas mães não fazem isso, né? Eu faço uma coisinha, o filho, eu quero, aí um leva. O outro eu quero, outro leva. Daqui a pouco tá a mãe com fome na cozinha, né? Tarde da noite, procurando uma coisa para jantar, porque todo mundo levou o que ela preparou, né? E agora ela tem que ali se virar, preparar outra coisa. Não, eu estou preparando o que eu quero comer. Eu posso preparar para você também, apesar de não ser obrigada, né? Mas eu não sou obrigada a dividir o meu prato com você. Isso é só um exemplo banal, viu, gente? É só um exemplo bobo aqui, só para representar, né? O que a vida às vezes te ensina. Te ensina que você é obrigada a dividir tudo. Se você compra roupa, todo mundo tem direito de meter a mão onde você comprou. Né? Se você comprar uma coisa para comer, enfim, o seu tempo, todo mundo tem direito de. Não é assim que funciona. E volto a lhe dizer que isso não é egoísmo, tá bom? Então, você talvez viveu experiências que quando você se posicionava, algumas pessoas lhe afastaram como criança. Você é egoísta, olha, não vou ser mais sua amiga, né? Fulano não vai querer mais andar com você, porque você fez isso. Tá? Por mim, quer andar comigo, mas não ande. Aí a pessoa vai ficar comprando amizade, né? Tá pagando com sua vida, com sua felicidade para ter essa amizade. Então, frase desse tipo faz a gente ter muito medo da rejeição. A gente não ensina as pessoas a nos respeitar. Nós ficamos com medo de perder tudo e todos. Até uma colega aí falou, uma participante falou aí, né? Me gerou uma dependência emocional. Então, acaba que você faz questão a qualquer custo das pessoas. Um terceiro motivo, talvez você viveu num lar disfuncional. Lembrando, gente, eu falei que ia falar 7 motivos, você pode se identificar com 1, com 2 ou até com 7, viu? Tudo pode ter acontecido com você também, ou 3, 4, 5 situações. Talvez lares disfuncionais que você talvez viveu, famílias descontroladas, onde você tem aprendido que as suas opiniões ou vontades não importam. Cresceu pisando em ovos, tentando agradar todos para evitar conflitos, críticas severas, né? Quando tudo que você faz é ajustado para sobreviver em um ambiente assim. Dizer não parece assim, um risco enorme. Então, você, quando criança, não foi incentivado a falar sobre os seus gostos, sobre as suas opiniões. Não significa que uma criança ela vai mandar em tudo na sua casa, mas ela pode se expressar e dizer o que pensa daquele assunto, o que acha, né? Todo mundo tem direito de se expressar.
E o adulto, por dever ter, talvez, né? Uma mentalidade mais equilibrada, vai tentar ajustar o jeitinho daquela criança pensar, mas que não bloqueie a expressão dela. Então, o lar onde você viveu, né, de pessoas disfuncionais ou muito controladoras, pode ter impedido você desenvolver essa capacidade de estabelecer limites emocionais. Quarta razão, traumas emocionais. Talvez você tenha tido experimentado, por exemplo, abandono, violência emocional, negligência, abusos. Trauma, gente, ele deixa marcas profundas, moldam a nossa necessidade de agradar para evitar o abandono ou o confronto. Imagine crescer em um ambiente onde o seu bem-estar era ignorado. Isso ensina a criança que as suas necessidades não é prioridade. Então, vamos lá, uma pessoa que foi abandonada por um pai. Quando o pai vinha visitar, ou quando o pai, né, ela tinha o pai ali por um momento, você acha que alguma coisa que o pai faça que não agrade, ela vai se impor? Não, por quê? Porque é algo que faz muita falta. Então, eu aceito tudo que a pessoa faz. Por quê? Eu não tenho nada, não tenho ninguém por mim. Então, eu acabo aceitando qualquer coisa que vem da pessoa. Só que, às vezes, esse aceitamento vai ficando muito grande, né? E vai ficando insuportável, e vai infringindo, às vezes, o que eu posso, o que é possível para mim. E isso se espalha em vários outros tipos de relacionamento. Então, os traumas emocionais é um dos motivos onde as pessoas têm dificuldade de estabelecer limites saudáveis. Quinto motivo, gente, talvez você tenha visto, eu até já falei aqui várias vezes, que você talvez aprendeu perfeccionismo. Se você cresceu ouvindo que só era aceito se fosse perfeito, né? Tirasse as melhores notas, fizesse os outros felizes, assumisse a responsabilidade cedo demais, é provável que você tenha internalizado a ideia de que precisa fazer tudo para agradar outros. Afinal, errar ou desagradar significa um grande fracasso. E olha como é interessante essa situação. A Alfa também, né, presta serviço para empresas, né? A gente faz serviço de recrutamento para empresas. Então, a empresa está precisando lá de X perfil para X vaga, né? Vai desempenhar esse papel, né? Aí, digamos que a Cristina Freitas foi lá fazer entrevista lá e a empresa contratou a equipe Alfa para fazer essa triagem, né? E aí a gente vai analisar, fazer algumas entrevistas para ver se a Cristina ela tem aquele perfil para desenvolver aquele trabalho, né? Se ela não tiver o perfil, não significa que ela não presta para nada, mas significa que talvez não tenha as características desse perfil. Talvez espírito de liderança ou outra coisa assim. E nessas entrevistas de emprego é interessante que a gente falava assim, uma das perguntas, vou lá dando uma dica aqui, ó, se vocês forem passar por entrevista de emprego, fique atento, porque às vezes a gente erra feio. Aí eu falo assim, Cristina, fala aí para mim uma qualidade que você acha que tem. O que é que você acha assim que você ressaltaria? Aí a Cristina fala assim, menina, eu sou muito perfeccionista. Quem aqui já descobriu que perfeccionismo não é uma qualidade, gente? Eu perguntei uma qualidade e você acabou dizendo um defeito. Porque se você abre a boca e diz eu sou muito perfeccionista, você está gritando o seu defeito. Aí eu pergunto a Cristina uma qualidade e um defeito. Aí ela fala, na qualidade ela fala perfeccionista. No defeito ela fala que é atrasada. Ou seja, ela falou 2 defeitos. E eu estou esperando ela me falar a qualidade. Estou entrevistando uma pessoa que só tem defeito. Quem está dizendo é ela mesmo. Olha que coisa, né, gente? Eu sei que ela tem qualidades. Mas eu perguntei para a própria e a própria me falou 2 defeitos. Mas ela tá, o pior é que ela não sabe que o perfeccionismo não é a qualidade. Por quê? Porque quando você é perfeccionista com os outros, você espera a perfeição. Você não é tolerante, você não entende que a pessoa pode não estar no dia bom, enfim. E quando você é perfeccionista com você mesmo, você é uma pessoa frustrada, porque não tem como ser perfeito. É impossível ser perfeito. Então, se você não entende limitações, né, você vai ser uma pessoa extremamente frustrada, porque você está em busca de algo impossível de alcançar. Consegue imaginar? Consegue imaginar você em busca do vento? Vou correr, vou agarrar o vento. Você vai estar correndo atrás de nada o tempo todo, porque vai ser uma tarefa impossível. Correr atrás do perfeccionismo é isso também. Então, se você for ensinado isso, a nota do meu filho é a melhor. Você está ensinando com essas palavras que ele só é bom se ele tirar a melhor nota. A melhor.
Então, você está ensinando o perfeccionismo. Ai, meu filho deixa o quarto impecável, perfeito. Você está ensinando o seu filho o perfeccionismo. Ah, meu filho, você é o mais lindo de todos. Né? Você está ensinando o perfeccionismo. No dia que ele for cair a ficha de que não é assim, ele vai, quando ele perceber que ele não consegue atingir essa expectativa, né? Então, ele vai ser frustrado, porque é uma expectativa impossível de atingir, né? Às vezes acontece isso, né? De meu filho perguntar essas coisas, né? Ah, tá bom, legal, umas coisinhas ali para fazer, mas tá bom, dá pra... Não diga sempre que tá tudo perfeito, gente, porque tá bom significa que tá aceitável, né? Tá bom, mas não tá perfeito não, né? Perfeito só Deus, né? Não tem como a gente ser perfeito, né? Então, assim, aprenda, de repente, na sua infância, você só foi, assim, enaltecida quando você fez algo extremamente positivo, extremamente bom. Então, você entendeu que um pouco menos você não vai agradar. Então, você fica ali, ó, tentando alcançar a perfeição, tentando agradar todo mundo, tentando alcançar o vento, né? Porque você não vai conseguir. E aí, eu tenho que agradar todo mundo o tempo todo e ainda não sou bom. É um ciclo muito, né? Desgastante, né? Que vai levar, com certeza, a problemas emocionais. Sexta razão, falta de modelos saudáveis. Olha que incrível, gosto muito dessa razão. Muitos de nós nunca tivemos exemplos claros de como dizer não com firmeza e respeito. Talvez os seus pais também não sabiam estabelecer limites. Eles viviam sobrecarregados, sem referência. É fácil acreditar que viver para outros é o único caminho. Olha que interessante esse tema. Se está difícil para a gente hoje, com a clareza dos tempos, imagina atrás. Será que a gente teve referência nisso? Alguém lembra aqui dos seus pais muito bem equilibrados, plenos, com tempo para tudo, organizado, tempo para te dar atenção, tempo para cuidar da casa, tempo para ajudar outros, ser prestativo. Mas você já viu seu pai ou sua mãe falando com clareza assim? Ô, Maria, gostaria muito, querida, de te ajudar, mas eu preciso realmente priorizar, sabe o que é? As crianças aqui têm tarefa da escola para fazer, eu preciso priorizar isso. Dessa vez, não consigo te ajudar. Aí Maria foi embora, e o pai e a mãe conversando aqui, ó, saudavelmente. Ai, você viu, Joana? Queria tanto ajudar a Maria, mas infelizmente não vamos poder isso, porque vamos dar atenção aqui às crianças hoje. Alguém viu essa cena, gente, em casa? Difícil, né? Difícil há 10, 20, 30, 40, 50 anos a gente vê essa cena. E quando um pai e uma mãe dizia não, o filho ainda ouvia a mentira por trás do não ainda, provando de que não tinha condições de ser sincero. Ele tinha que inventar uma mentira porque ele não tinha coragem de dizer a verdade. Então, o filho vê o pai mentindo, aí o filho fica confuso se aquilo ali é ruindade, se o pai não é generoso, enfim, se o pai é mentiroso, a confusão na mente da criança. Ele só sabe de uma coisa, ou você faz, ou você tem que arrumar uma desculpa e ainda às vezes fica mal. Não ajudou Maria, Maria voltou para casa, levou um tropeção, caiu, bateu a cabeça e morreu. Meu Deus do céu, se eu tivesse avisado Maria, rapaz, isso é culpa minha. Olha, Maria veio aqui atrás de mim, mas eu não ajudei. Olha a cabeça da criança como é que fica. Minha gente, se eu não ajudar as pessoas, o que acontecer com elas, então é responsabilidade minha. Aí alguém fala, tá vendo, José? Aí vem outra pessoa buscar ajuda. Não, eu vou ajudar aqui da outra vez. Meu Deus do céu, Deus me livre. Não sei se Deus vai me cobrar isso. Não sei o quê. Olha a confusão na cabeça da criança. A criança pensa que tudo que acontece ao redor, que você não fez, vai voltar contra você, e que é aquela confusão toda. E aí, ó, na vida adulta, ela se sente sempre obrigada. Então, se você também não teve uma referência saudável quanto a isso, sem referência, fica difícil criar um modelo, um padrão, né? Porque tudo na nossa vida é um padrão. Se uma criança senta na mesa para comer com garfo e faca, é um padrão. Se ela come com colher, foi um padrão que ela está seguindo. Se ela faz bolinha na mão e come, foi um padrão que ela está seguindo. Alguém ensinou isso a ela. Então, como lidar com problemas, como lidar com solicitações excessivas, é um padrão que a gente está seguindo. De alguém, de alguma coisa, em alguma situação, a gente aprendeu a ser daquela maneira. Né? Não foi do nada, não, viu, gente? Então, veja, sem uma referência, a gente fica difícil fazer realmente o que é ser. Sétima razão, crenças culturais ou religiosas. Algumas culturas ou doutrinas, existe a ideia de que devemos nos sacrificar constantemente pelos outros.
expressões como amar é renunciar ou dar outra face pode ser interpretada de maneira extrema, né? Levando assim uma vida de autoanulação. Então, será que você, né, lê na sua religião ou no seu contexto religioso? Será que você está confundindo as coisas? Será que é isso mesmo que quer dizer, né? Para mim ser bom, eu tenho que me autoanular? Uma coisa é você sair da zona de conforto. Ah, tô aqui, ó, não faço nada, não trabalho, não tô aqui, de boa, dormi ontem, vou dormir hoje, dormirei amanhã, tô com uma vida tranquila aqui, né? Eu ia só dar uma lixada aqui nas minhas unhas, só, tal, da hidratação do meu cabelo. Mas aí a Eliana me liga pedindo para... Queria vir aqui em casa comer um bolo de milho, né? Aquele bolo de milho que eu sei fazer só na minha cabeça, que não é verdade isso. Nem peça bolo de milho, que eu sou péssima de bolo, viu, gente? Até de bolo pronto, de massa pronta, eu sai ruim para mim, mas tudo bem. Mas aí a Helena me liga, quer vir aqui em casa. Eu posso sair da minha zona de conforto, tá? Eu ia aqui lixar minhas unhas, mas posso deixar isso para depois. Vou fazer um bolo, vai ser tão legal, a Helena vai vir aqui, a gente vai conversar, vai ter um papo. Vai ser bom também, né? Ela deve estar precisando, né? Deve estar aí precisando aí da minha companhia. Ninguém está dizendo para você não sair da sua zona de conforto para ajudar o próximo. Você pode sair da sua zona de conforto, né? Mas às vezes você tem um trabalho exaustivo, né? No outro dia você vai acordar cedo, enfim. E aí você não se permitir isso, pode ser uma crença, né, religiosa ou cultural que você pode estar levando, achando que você é obrigado a se sacrificar ao extremo, né? Tirar até a última gota de vida sua para dar para o próximo, né? Especialmente, né, no contexto aí religioso, né? Enfim, cultural. Pode parecer que se você não fizer isso, você não é bom, você não está agradando a Deus, enfim. Então, existem os traumas espirituais também, viu, gente? Mas a maneira com que aprendemos as coisas, né? Quem nos transmitiu, às vezes transmitiu assim com aquele peso, né? Com aquele grau de responsabilidade muito grande que nem tínhamos condições de digerir, e nada melhor do que o tempo, né? O tempo é a obrigação nossa de ser aprimorando. Alguém ensinou de um jeito, mas eu tenho responsabilidade de ir aprimorando para mim me tornar uma pessoa cada vez mais madura, para entender realmente do que se trata. Você não vai culpar agora a sua religião ou quem te ensinou, não é sobre isso. É você buscar a sua madureza, reconhecer os seus limites e ver onde tudo pode ser ajustado. Então, você reconhece algum desses contextos? Eu falei sete temas aqui. Vou repetir só os temas para você ver. Eu falei educação baseada na culpa, né? Você foi ensinado que priorizar os outros é isso que é certo, se você não fizer isso é egoísta. Medo da rejeição, lares disfuncionais, traumas emocionais, perfeccionismo, falta de um modelo, né, de uma referência, ou culturas, né, ou costumes culturais ou religiosos. Você se identifica com um desses? Você acha que você de alguma maneira foi influenciado por algum desses fatores? Foi a sua família que foi disfuncional? Foi a maneira como você foi, né, apresentado o seu lado espiritual que lhe cobrou isso? Quem quer comentar aqui? Você foi ensinado a ser perfeito, lhe deram responsabilidade demais, né? Você foi ensinado sobre o perfeccionismo, você só era elogiado quando você era o melhor de todos, né? Se você fizesse mais ou menos, ninguém te dava um elogio para você entender, né? Que você fazer algo, você já merece elogio, não precisa ser o melhor de todos. Me fala aí qual desses aí você acha que pode ter sido influenciado. Vou dar a oportunidade primeiro aqui para a Bernadette, e aí depois a gente vai dar a oportunidade para algumas pessoas. Vocês podem levantar a mão aí no Zoom, tá bom? Bernadette, querida, você pode ativar o seu som aí e fale brevemente para a gente. Lembrando que a gente dá prioridade ao comentário quem está de câmera aberta. Muito bem. Então, a Bernadette pode falar, depois a Lorinalda também pode falar. Se você se identificou, alguma dessas situações influenciou a sua dificuldade de hoje. Pode falar, Bernadette. Eu, na verdade, teve vários aqui que eu me identifiquei, porque, por exemplo, traumas emocionais da infância e o modelo da família, né, de como foi criado, realmente isso acontece. Eu fui criado numa época em que os meus pais ensinavam a gente
a ter o maior respeito pelas pessoas idosas e a nunca, tudo que eles quisessem, a gente tinha que fazer tudo direitinho para que eles não ficassem chateados, né? E eu cresci assim, achando que tinha que agradar as pessoas, mesmo que aqui eu não quisesse fazer aquilo, porque quando a gente não fazia, os pais ficavam chateados com a gente. Aí, como éramos crianças, né, a gente tinha medo, né, de desagradar ou de dizer alguma coisa que os nossos pais ficassem com raiva da gente. E a gente criou, acabei que eu cresci assim, pensando assim. Mas, felizmente, né, a madureza e a busca por conhecimento me fez acordar. Hoje eu sou totalmente diferente e cada vez mais, né, buscando conhecimento e tendo oportunidades maravilhosas como essa, eu consigo enxergar com clareza todas as coisas, né? E está me beneficiando, sim, em muitas áreas da minha vida, porque muitas coisas a gente acha até que sabe, mas quando a gente tem o conhecimento, é que a clareza vem à mente da gente entender que realmente a gente não tinha ainda, né, aquela capacidade de fazer aquilo, e a gente aprende. Então, várias coisas aqui eu me identifiquei, mas principalmente a minha criação. Sim, muito bem, Bernadette. Obrigada por abrir seu coração. Eu tenho certeza que muitas pessoas se identificaram com isso. Isso que a Bernadette falou é muito verdade, né? Os pais ensinam a respeitar os adultos, mas aí esquece de respeitar, de explicar o restante, né? Da história. Talvez porque eles mesmos foram ensinados dessa maneira. Então, só essa parte. Respeito o mais velho, tá certo? Mas aí, hoje a gente tem um esclarecimento. Mas o que é mesmo respeito? Respeito é ter submissão absoluta de tudo, qualquer coisa, qualquer momento, qualquer horário, né? Eu costumo muito pensar nisso em relação às crianças hoje, né? A gente tem terapias também voltada para a paz, e eu me lembro que na minha época, gente, olha, eu vou dizer, um negócio que entristeceu meu coração era chegar no sol quente em algum lugar e alguém mandar eu ir numa venda, longe que só a moléstia, a pé, né? Às vezes, inclusive, comprar geladinho, alguma coisa que eu queria comer também e ainda não dava para mim. Gente, isso é triste. Isso marca meu coração de um jeito. Quer dizer, você está chegando no lugar, vai, menina, ali comprar não sei o quê. Aí dá, você tinha que ir no sol quente, independente da distância. Quando voltar, você tinha que entregar tudo com a vontade de comer e não podia. Sabe? Isso eu ficava assim, não podia responder, né? Não podia dizer o que estava sentindo, só tinha que fazer. E às vezes, vez após vez, né? Então, às vezes, em relação às crianças, a gente tem que entender, tem que explicar sim o que é respeito aos mais velhos. Os mais velhos merecem sim dupla honra, né? Pelos seus cabelos brancos, pela vida, por tudo que passou. Mas, e o respeito dos mais velhos também, para os mais jovens, né? Não poderia respeitar a minha vontade de chupar geladinho, por exemplo? Podia me dar um, né? Pelo menos, né? Podia avaliar a temperatura do sol, estava quente, né? Para você ir não sei quantas ruas e voltar suando e não ter direito nem de chupar um geladinho, né? Então, isso às vezes vai fazendo a pessoa uma pessoa amargurada, às vezes perpetuando isso, né? Fazendo isso com outras pessoas, traumatizando outras pessoas. Lorinalda, querida, vou pedir para você ativar o seu som. Epa, ativei o mudo sem querer, de novo. Clica aí de novo. Ativou? Ativei, certinho agora. Então, eu também, eu fui criada de uma forma assim que meus pais sempre falaram para me respeitar os mais velhos, né? E eu sempre fui tensa. Todo mundo que eu falo, até hoje mesmo, eu tenho muito medo de magoar, às vezes até magoo, mas aí eu fico tensa, eu comigo mesmo, parece que eu fico totalmente tensa. E eu não consigo lidar com aquela situação, não sai daquela situação. Então, eu não consigo me expressar para falar assim, olha, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, isso me fez mal ou não me fez mal, eu tenho essa dificuldade. E aí eu fico aguentando as coisas, às vezes, né, quieta, às vezes até eu quero falar, mas aí eu não consigo falar, porque aí eu tenho medo daquela outra pessoa reagir de outra forma. Aí por isso que eu deixo para lá. Essas coisas também me deixam muito tensa. Drena, né? Drena, Margarete, logo é você. Drena a nossa autoconfiança, né? Drena a nossa liberdade de expressão. Realmente acontece tudo isso. Margarete, querida, pode falar. Obrigado, viu, Lorinalda? Pedi para ativar o som. Pode falar, Margarete. Boa tarde a todos.
Então, devido aos traumas, né, de infância, é, desde muito pequena mesmo, eu tive que aprender a cuidar dos meus irmãos mais novos. Eram 6 irmãos mais novos. E escadinha, né? Era 2, 3, 4, 5, 6, era uma escadinha mesmo, né? E devido à minha mãe ter problema de alcoolismo, e muitas das vezes ela, por volta de umas 2 horas, ela já estava caída no chão, né? Sem conseguir cuidar da família, eu tinha que cuidar dos meus irmãos. Então, eu cresci com isso, com o senso de ter que cuidar dos outros, e principalmente cuidar dos meus irmãos. Eles já eram adultos, eu achava que ainda tinha que cuidar deles. Então, isso me levou a ter alguns transtornos na minha vida pessoal, né? A ponto de eu até mesmo me endividar, né? Porque eu ficava tirando do meu sustento, das minhas coisas, para poder dar para eles, doar para eles. E muitas vezes eles se aproveitavam dessa situação. E isso causou muitos danos à minha família e a mim. Então, realmente, essa questão dos traumas, né? De infância faz com que muitas das vezes a gente tenha isso, a gente queira se doar tanto para os outros que a gente acaba negligenciando a nossa própria vida. Isso mesmo. Isso que a Margareth falou é muito repetitivo, né? Acontece na vida de muitas pessoas todo o tempo, né? A gente acaba levando essa responsabilidade, esse peso que não é nosso. Gente, vamos correr aqui. Então, vamos continuar. E tudo isso, né, que a gente viu aqui, das possíveis razões, pense nisso, né? Você cresceu ouvindo que pensar em você é egoísmo, você sente, né, essa culpa, essa dívida que você parece que não vai pagar nunca. Te ensinaram que dizer não faria com que você fosse rejeitado. Você sente que se parar de agradar outros, alguém pode se afastar de você. Bem, essas causas não precisam definir quem você é, mas explicam os mecanismos que trouxeram você até aqui. Então, reconhecer isso, entender de onde surgiu isso, já é um passo para a transformação em relação, né, sobre a relação sua com outras pessoas. E, principalmente, né, a relação sua com você mesmo. Afinal, os limites não afastam as pessoas certas. Elas mostram quem você e que você é digno de muito respeito e de muito amor. Eu vou citar aqui brevemente, não vou fazer aqui ao vivo por conta do tempo, mas eu vou citar brevemente um exercício que você pode fazer em casa. No papel, você vai fazer um círculo, vai fazer outro círculo dentro do círculo, como se fosse um alvo, sabe aquela imagem de alvo? Um círculo grande, depois um círculo dentro do círculo aqui, e um círculo menor aqui. Espero que você esteja entendido. Se não entendeu, você coloca assim na internet, imagem, alvo. E aí você vai ver que tem esse círculo. Igual aquele negócio de jogar a flecha e acertar no meio. Mais ou menos aquela imagem. Só com 3 círculos. Grande, o médio e um pequeno. E você vai fazer isso em casa. Você vai fazer esses círculos aí, um dentro do outro. É um círculo interno, um círculo do meio e um círculo externo. O círculo interno representa conforto. Você vai colocar ali situações que trazem equilíbrio e segurança emocional para você. Dentro do meio. Situações que você está bem. Não, aqui eu sei estabelecer limites, aqui eu estou confortável, né? Me sinto tranquila, me sinto em paz, não me sinto cobrada. No círculo do meio, você vai colocar ali os nomezinhos, uma situação que representa incômodo. Situações que estão te causando desconforto, mas que ainda estão suportáveis. Está incomodando ali, mas eu estou lidando com isso. E o círculo externo, você vai colocar a situação aquele que está lhe causando um desgaste total. Situações que drenam a sua energia, causam estresse extremo, prejudicam gravemente a sua saúde emocional e física. Lembrando que no nosso grupo VIP você vai ter um material em PDF, mas nesse material não tem esse exercício. Estou falando aqui ao vivo, tá bom? E aí, como é que você vai aplicar esse exercício? Eu estou falando aqui, mas depois vocês podem ver essa aula gravada e relembrar. Você vai identificar situações. Cada participante, cada um de vocês, vai pensar numa situação específica da vida, uma situação pessoal, profissional, social. E depois, você vai colocar eles em cada um do círculo, né? Conforme esse impacto que causa. Confortável, círculo interno. Incômodo, círculo do meio. Incômodo mais administrável. E no círculo maior,
exausto. Você está exausto nesse ciclo externo. E aí, você vai trabalhar num projeto, você vai fazer um projeto, né? Vou dar só um exemplo. Num conforto, você coloca assim, trabalhar num projeto que ama. Você está trabalhando num projeto que você ama, estou confortável aqui, ótimo. No do meio, um exemplo. Eu recebo muita mensagem fora de hora, ou então estou me poupando de descansar, porque tenho que ajudar outras pessoas. Como a colega falou, né? Não posso comprar nada para mim mesmo, né? Que sem me sentir cobrado. Você vai colocar aquilo ali, que está lhe causando incômodo. Desgaste total. Eu digo sim para todo mundo, nunca tenho tempo para mim. Só estou dando exemplos aqui. E aí você vai fazer a seguinte pergunta. Qual situação você colocou no ciclo de desgaste total? E por quê? Essa pergunta vai ajudar você a identificar os maiores gatilhos emocionais ou os maiores problemas que você está tendo. O que impede você de mudar essa coisa, desse círculo aqui, para como se você pudesse arrastar para o círculo conforto? O que é que está te impedindo? Vai levar você à autorreflexão sobre medos, hábitos, crenças. Por quê, Thalita? O que é que me impede? Digamos que a coisa que mais me incomoda é, sei lá, ser incomodado no final de semana. O que é que me impede de eu arrastar aquilo para o círculo conforto? Eu acho que eu tenho que... Vou gravar áudio para a Joana. Sempre me quer que todo final de semana eu esteja com ela. Como eu posso fazer isso? As melhores palavras. Que atitude eu tenho que fazer? Porque eu quero arrastar aquilo ali para a situação conforto. Entendeu? Então, como você pode chegar à conclusão, né, de evitar esse incômodo, aquele que está no círculo do meio? Não é exaustivo demais, mas está me incomodando. Eu também quero arrastar ele para o círculo conforto. Antes que ele vá para o último grau, né? Está me incomodando, mas antes que ele vá para o último grau, eu quero arrastar ele para o círculo conforto. O que eu preciso fazer? Isso vai ajudar você a ter reflexão e ter mais conforto em mais situações da sua vida. Claro, gente, que esse exercício, quando a gente faz, né, com os nossos clientes, na terapia individual, ele é bem diferenciado, a gente consegue fazer junto com a pessoa ali, né? Esse ciclo, as situações, né? A pessoa consegue se expressar, eu não preciso falar de uma maneira tão genérica. A gente vai colocar, pontuar até, né? O terapeuta já sabe o que está incomodando a pessoa e vai ajudar a pessoa a fazer aquele ciclo e vai ajudar a fazer esse movimento. Vamos tirar isso do incômodo e arrastar aqui para conforto? O que está precisando. Então, a gente vai ter esse conhecimento de causa. Aquele, situação extrema, né? O que eu preciso fazer? A gente vai ter. Mas como aqui é um grupo grande, a gente quer que você trabalhe isso aí na sua casinha, no seu desenho. Mas faça, isso funciona muito. Quando a gente tira as coisas do pensamento e vai para o papel, ele se torna muito mais palpável. Então, entenderam o exercício? 3 círculos. Círculo grande, extremo, não aguento mais. Um círculo no meio, incômodo, estou aguentando, mas está me incomodando. E um círculo no meio, conforto. Entendeu? Como você vai arrastar para o círculo do meio. Então, vai fazer você refletir nas atitudes que você precisa fazer para arrastar para o círculo do meio, tá bom? E, gente, tem algumas coisas que a gente vai poder conversar aqui brevemente para que a gente agora entenda como você pode estabelecer esse limite de uma maneira prática, né? Estabelecer esse limite é fundamental para que você tenha equilíbrio. Proteja o seu tempo, a sua energia, que você seja dono da sua casa. Vamos botar portas e janelas nessa casa. Lembra que no início eu falei que não estabelecer limite parece uma casa sem porta nem janela. Vamos começar a concretagem aí dessas portas, dessas janelas, né? A gente abre quando for conveniente, fecha quando for conveniente, deixa meio aberto para entrar um ventinho quando for conveniente para nós, né? E assim a gente vai protegendo as nossas prioridades. Aquilo que a gente escolheu mesmo, se desgastar mais, dar mais tempo, mas que a escolha seja nossa, que a escolha não esteja na mão de outra pessoa. Não, Thalita, eu quero me desgastar num serviço voluntário que eu faço, isso me dá alegria. Escolha você fazer isso. Não faça porque outra pessoa está te obrigando, está te cobrando. Não, eu quero juntar dinheiro para uma viagem. É meu sonho, eu quero muito conhecer tal lugar. Escolha você. Não gaste com pastel todo dia se não é sua prioridade. Você só vai para agradar outras pessoas, né? Não, seu sonho mesmo é ir para tal viagem, né?
Então, você tem que aprender a fechar aquela porta de janela, abrir essa daqui para você ver o horizonte, não ficar proporcionando o tempo todo outras pessoas, né? Então, reconheça aquilo que te sobrecarrega, né? Identifique atividades, pedidos que ocupam o seu tempo, que drenam a sua energia de maneira desnecessária. É um exemplo prático, né? Você trabalha o dia todo, aí seus colegas sempre pedem, né, para que você cumpra tarefa extra sem aviso. Você pode responder: hoje eu não consigo assumir essa tarefa, mas eu posso ajudar em outro momento com mais planejamento. Gente, percebeu que para tudo tem uma resposta, a gente só não sabe formular a frase, né? Às vezes a gente só não está sabendo formular a frase, né? Então, um colega pediu, digamos, minha colega é Cristiane aqui, que eu estou vendo aqui na telinha. Aí, Cristiane fala assim: Thalita, então, menina, olha, vou precisar de você, tá? Eu vou ter que sair mais cedo, aí você fica no meu lugar. Menina, olha, hoje eu não consigo executar essa tarefa, mas eu vou fazer questão de uma outra oportunidade de poder te ajudar. Quando eu puder me planejar melhor, minha bolsinha aqui, ó, perna para que te quero, porque eu tenho planos na minha casa para mim mesmo, né? Eu tenho outros objetivos. Aí, tchau, Cris, um beijo, querida. Eu espero que você consiga, viu, menina? Ó, depois você me conta se deu certo, viu? E, ó, vamos embora. Não posso naquele dia, gente. Não dá, entendeu? Quer dizer, eu cumpro a necessidade dela e deixo a minha. Aí o meu compromisso na minha casa, com minha academia ou com qualquer outra coisa, né? Claro que nós estamos falando aqui de Cristiano que está passando mal, viu, gente? Estamos falando aqui da cara que está morrendo e eu vou deixar ela morrer para ir para academia. Não é isso. Estou falando que, de repente, Cristo está me pedindo para ela ir para academia também dela. Aí eu fico e eu não vou para a minha, né? Aí eu proporcionando ela esse programa melhor, né? E aí eu dizendo não agora, ela vai pensar 2 vezes em me tirar da minha rotina, né? Agora ela não vai contar comigo no automático mais, não. Ela já vai pensar: rapaz, teve uma vez, nem vou contar com Thalita hoje, porque não é urgente, né, gente? Quando é urgente, é diferente, né? Mas quando é assim, então, pensa nisso. Hoje eu não vou poder te ajudar nessa tarefa, mas de uma próxima vez, quem sabe, com mais planejamento, tá bom? Tchau. É assim que a gente fala, quando a gente não pode fazer uma coisa, tá bom? Vamos a um outro exemplo, né? Lembre que dizer não é um ato, né, de desrespeito com você mesmo, né? Mas você precisa ter esse autocuidado. Então, pratique respostas firmes e educadas. Quer ver uma outra frase? Eu gostaria muito de ajudar, mas você acredita? Fiz um compromisso já com outras coisas, não vou poder. Então, você deixa claro para a pessoa que não é uma vontade. E tapa, por assim dizer, qualquer argumento, né? Então, vai lá que o Neide aqui fala uma coisa para mim, né? Eu falo: ô, Neide, olha, menina, seria um prazer te ajudar se eu não tivesse marcado outro compromisso. É mentira? Não, compromisso é comigo mesmo. E eu não sou gente, não, é, gente? Compromisso é comigo mesmo. Aí, Betânia entra na minha casa e fala assim: vê que chega e. Ai, gente, eu tenho um anúncio aqui do Zoom, não sei o que é que ele quer, não. Então, os participantes. Só ler aqui rapidinho. Aí, Betânia fala assim: mulher, tu tá mentindo, né? Aí a criatura pediu ajuda e você chega em casa e foi dormir. Eu tinha um compromisso, gente, com o meu sono. Tô com sono atrasado. Eu tinha um compromisso comigo mesmo, né? Eu e lençóis, né? Então, vou me cobrir, vou tomar banho, vou dormir, porque esse era o meu compromisso. Então, veja que o descaso com a gente é tão grande que a gente pensa que isso não é um compromisso. Sabe? Vai chegar uma hora, pessoal, posso garantir para vocês, e com a prática, chega uma hora que você faz isso com uma naturalidade muito grande, muito grande. Se você praticar sempre, você não vai deixar de ser generoso, muito pelo contrário. Você vai praticar a generosidade de maneira muito mais consciente, feliz, de consciência tranquila. Você vai estar melhor emocionalmente. Você vai poder se entregar voluntariamente, não por obrigação, para ajudar alguém, né? Você vai aprender a fazer aquele bolo e levar lá para a Eliana ou chamar a Eliana na sua casa, muito mais feliz, tranquilo, né? Você vai poder dizer para a Cristiane uma hora: ai, Cris, sua menina adoeceu, eu não acredito. Fico sim, querida, fico para você hoje, tá bom? Porque, né, sua filha adoeceu de última hora, para mim vai ser um prazer, e você vai ficar feliz da vida para a Cris. Você não vai ficar com aquela cobrança, né? Por quê? Porque você nunca faz nada para você,
você fica mal-humorado, você fica desgostoso da vida, você não se cuida. Mas não, eu estou com minha academia em dias, né? Eu tenho um ótimo relacionamento com meus colegas lá no meu trabalho. Então, um dia que a Cris vai precisar, gente, eu vou ficar muito melhor para ela, quando você não se negligencia o tempo todo, tá bom? Outras dicas. Infelizmente, mas não posso fazer isso agora. Mas, claro, direto. Uma coisa bem interessante. Vou precisar pensar antes de me comprometer com isso. Já estou com minha agenda cheia. Podemos falar sobre isso em outro momento? Evite, gente, o laço de dizer sim imediatamente. Quando você já aprende, pelo menos, a dar tempo, você já vai se treinando. Posso responder isso depois? Por exemplo, quem me conhece sabe o meu hábito aqui com agendas, né? Quem me conhece sabe que tudo eu coloco na agenda. Então, no mínimo, você que me pedir algo, você vai ter que entender que antes eu vou precisar olhar nas minhas agendas. Eu tenho que olhar. Eu não sei. Amanhã, o que é que eu vou fazer? No final do dia, eu vou olhar aqui, ó, mas está tudo anotado. Então, pelo menos, eu vou ter que dizer para você. Vamos lá, digamos aqui que Cristina Freitas, né, fala assim para mim. Tá bem rápido. Amanhã, você pode ir comigo no centro? Pá. Aí, quando a pessoa não pensa, posso sim. Eita, Cristina, deixa eu olhar na minha agenda. Preciso olhar para ver o que é que eu anotei lá, que agora de cabeça eu não lembro. De boa, gente, amanhã eu chego e olho. Se de repente eu até tenho vago na minha agenda, mas não estou afim. Por que eu não estou afim? Porque eu estou cansada. Cristina, tem um compromisso amanhã. Qual é o compromisso, gente? Descansar. É esse meu compromisso. Porque se eu for rodar o tempo todo com Cristina na loja, entrando em loja, saindo em loja, vendo Black Friday, né? Cristina está procurando lá um biquíni para ela. Eu não quero biquíni, eu não preciso de biquíni, eu não vou na praia, mas Cristina quer que eu fique andando de rua em rua em rua com ela. Aí eu vou, me canso, sol quente, gasto o que não estava pretendendo gastar. No outro dia, a Cristina vai descansar e eu vou trabalhar. Cansada, gastei mais do que precisava. Então, quando você diz isso, né? Vou olhar na minha agenda, vou pensar. Se é marido, se é casado, posso conversar com meu marido antes? Quero ver se ele tem alguma programação, né? Ou minha esposa, né? Então, são maneiras da gente não dizer sim, né? Logo de início. Então, proteja o seu tempo, proteja o seu descanso. O seu tempo livre é valioso. Ninguém deve ocupar esse espaço sem permissão. Quem disse que ter um tempo livre não é um compromisso? É um compromisso, tá bom? Então, aprenda a dizer, estou descansando agora, mas podemos conversar depois. Preciso de um tempo para mim, ó. Espero que você me entenda. Não consigo fazer isso agora, mas posso ver um horário, quem sabe amanhã ou semana que vem. Vou anotar aqui, tá bom? Para não esquecer. Se for algo relevante que deva a sua atenção, tá bom? É um chefe, estou fora de expediente no momento, mas vou ver isso assim que começar o dia. Olha que interessante. Limites financeiros. Dinheiro emprestado. Nesse momento, não posso te ajudar financeiramente. Preciso priorizar minhas despesas agora. Ai, Maria, ó, prefiro não me envolver em questões financeiras nesse momento. Olha que interessante, né? Gostaria de ajudar, mas estou priorizando minhas finanças. Não posso realmente te emprestar agora. Gente, parece difícil, mas logo se torna um grande hábito. Sem que você perceba, você começa a ser expert nisso, tá bom? Então, estabeleça prioridade em defender os seus limites. É essencial, né, respeitar esse limite aí de colegas, amigos, enfim. E a gente tem tido um sucesso muito grande aqui na Alfa, gente, quando as pessoas chegam para nós sobrecarregadas, né? Não conseguem cuidar de si de nenhuma maneira, nem financeiramente, né? Aqui na Alfa, só para você ter ideia, a gente fez um levantamento, né? Das pessoas que fizeram um tratamento conosco, individualizado. Gente, é emocionante ver a virada de chave que as pessoas deram, né? Que começaram o tratamento individual. Como elas chegaram e como elas estão. É o que elas falam, né? Trouxe realmente o que eu vim buscar, né? Por outro lado, infelizmente, né, algumas que por algum motivo não puderam, a gente tem observado, né, a estagnação, os mais problemas que se envolveram, né, e como estão ainda sofrendo. Mas agora, né, no finalzinho desse ano, nós reformulamos, né, muitas propostas para poder fazer com que todas as pessoas, pelo menos a grande maioria, possa fazer um tratamento psicoemocional. Só para você ter ideia, se você não viu ainda essa proposta e quiser me perguntar no privado, a gente tem planos de até R$ 150 por mês para quem quer fazer um tratamento individualizado. A partir de R$ 150,
você pode ter um terapeuta com atenção voltada para você. Não existe, né? Eu desconheço uma equipe de profissionais que é psicoterapeuta, que é terapeuta naturopata, desconheço, né, por esse valor. Alguns clientes falam que é mais caro ir no CAPS da sua cidade do que pagar. Por quê? Quando você vai no CAPS, você falta seu dia de trabalho, né? Você tem um dia que você não pode fazer outra atividade. Você paga transporte, você paga lanche, enfim, né? E na Alfa você tem o conforto de ser atendido em casa com um terapeuta exclusivamente para você. Os exercícios psicoemocionais é exclusivo para você. Tudo é voltado para você, né? Você é o foco. Então, se você não teve essa oportunidade ainda, entre em contato. Thalita, me fale mais. Como foi, menina? Você falou na terapia em grupo que tem planos de até a partir de R$ 150 por mês para fazer, né, terapia. Como é que funciona isso? Se você tem dúvidas, fale comigo no privado, tá certo? E eu queria aqui abrir aqui uma breve oportunidade para que alguns terapeutas falassem como é que está sendo essa jornada de quem está fazendo a terapia individual. Como é que funciona, né? O que é que está acontecendo com eles, né? Como está sendo o trabalho com eles, né? Até na semana passada uma pessoa falou aqui, né? Que como que está sendo, um próprio paciente falou, né? Mas eu quero que tem Anne e Deide Lara, que eu vou convidar aqui, né? Tatiana e Deide Lara, que estão aí nessa jornada, né? Acompanhando pessoas, atendendo pessoas, e quero que elas falem como está sendo. Vou começar aqui com Anne. Anne, minha filha, fala aí para a gente, como é que está sendo o atendimento dessas pessoas, que tipo de jornada elas estão enfrentando, como que você, né, com a metodologia Alfa, tem contribuído diretamente para essas pessoas, porque aí vai ficar claro para as demais como que funciona. Algumas pessoas ainda têm medo, têm receio, mas fale aí como é que funciona. Liga aí seu áudio. Opa, eu acho que eu desliguei. Eu clico 2 vezes, aí a pessoa já clicou lá. Pedi para ativar o som. Vamos lá. Pronto, agora. Assim. Então, boa tarde, né, aos presentes. É realmente uma honra a gente estar aqui dividindo esse momento da tarde de domingo com todos que estão aqui nos ouvindo. Então, assim, é como um exercício de visualização positiva neste momento. Claro que nós estamos numa terapia em grupo e todas as sugestões e orientações e exercícios passados aqui vão beneficiar e já quebrar aquela crença limitante, se eu disser um não, né? Se eu tomar uma atitude assim, eu vou perder a amizade. Então, beneficiou a muitos. Agora, a gente imagina esse cenário sendo feito através de sugestões, orientações e exercícios práticos para cada um aqui, diretamente para você. Porque é isso que acontece na terapia individual, né? A gente tem um mapeamento, que é uma sessão, a primeira sessão, onde a gente faz e cria um plano estratégico de atendimento terapêutico e também um plano, né, com o uso da naturopatia específico para aquela pessoa que a gente está atendendo. Por quê? Porque ela preenche uma ficha anamnese. Essa ficha anamnese, ela conta a história, né, história de vida, desde a infância até a fase atual. E como que tudo aquilo que ela vivenciou está atingindo diretamente na vida atual desta pessoa, né? Aqui a gente ouviu alguns relatos nessa tarde de forma muito generalizada. Agora, imagine isso tudo sendo feito diretamente para você, porque em cima dessa ficha a gente traça esse plano junto com a pessoa, né, que está sendo atendida de forma personalizada. Né? Personalizada, a gente vai ver a sua necessidade. Por exemplo, o tratamento com os exercícios psicoemocionais, que a gente reforça, né, o autocontrole, a pessoa aprende a lidar com suas emoções. A escrita ativa é um desses, né, onde a pessoa aprende a se autoconhecer, ela aprende a perceber que sentimento ela sente, né, o que é que ela está sentindo, que emoção que ela está sentindo, quando passa por determinada situação na vida, e como trabalhar isso, como mudar, né, essa situação, se ela está sendo negativa, não só os sentimentos negativos, mas também os positivos. Aí a gente começa a trabalhar com o cliente as dificuldades, por exemplo, ele tem uma dificuldade de fobia social, interação social. Então, não são exercícios complicados, são exercícios leves, suaves, como, por exemplo, ele passar
a cumprimentar um estranho, né? De forma bem leve. Então, não é nada assustador, não é nada que você não vai conseguir fazer. Isso tudo, claro que a gente vai respeitar, né, o momento e aquela evolução gradativa daquele cliente. Então, gente, a gente aprende, né, a pessoa que faz a terapia individual, ela aprende a reconhecer os gatilhos, o que causa, o que ela sente e como ela pode trabalhar esse sentimento para ficar cada vez mais leve, né? Ter realmente essa evolução, essa virada de chave, como eu costumo dizer aí aos clientes. Ótimo, perfeito. Então, observou, né, que o tratamento ele é individualizado, né? Se você não teve a oportunidade ainda, se você acha que a terapia em grupo é boa e, de fato, é transformador, experimente algo mais personalizado, né? Pessoas que deram uma virada de chave. Eu digo porque agora a gente fez uma avaliação do ano, né? E esses dias uma cliente mandou para mim o áudio dela mesmo, né? Quando procurou a gente, Thalita, olha como eu estava, né? E olha como eu estou. E as circunstâncias, gente, não mudaram. Não é sobre deixar de ter problemas, não é sobre deixar de ter desafios. É a visão de mundo que altera completamente. Você começa a ver tudo de uma maneira tão diferente e seu corpo começa a reagir daquela maneira, né? Que emocionalmente você simplesmente dá um estalo na vida. Desde lá, querida, você quer falar para a gente também como está sendo aí sua experiência, né? Como, o que é que acontece, né? A Tatiana já falou ali, mas que você teria aí a acrescentar, né, sobre essa experiência aí na psicoterapia individual. Sim, boa tarde a todos. Então, Thalita e todos presentes, o tratamento individualizado, né, da terapia, da psicoterapia e a naturopatia, ele combina a ciência, né, e a sensibilidade, ou seja, para atender a necessidade de cada pessoa. O que significa isso? A psicoterapia, o terapeuta, no caso, cada um de nós terapeutas, investigamos, né, profundamente a mente e as emoções, né, de cada paciente, ajudando o paciente a entender, né, a desvendar os seus traumas, a ajudar o paciente a construir, né, a ressignificar seus sentimentos e as suas emoções, a procurar conseguir entender quais são a raiz dos seus problemas. E já na naturopatia, são utilizadas abordagens, né, naturais, que são a reflexologia, a fitoterapia e também florais, né, que são todos utilizados na naturopatia, que envolve o equilíbrio da mente, da nossa mente e do nosso corpo, e promovendo o nosso equilíbrio integral. Podemos citar alguns exemplos de juntar os dois tratamentos. Exemplos de transformação. O que acontece com pessoas que têm experiência própria de colher frutos, bons frutos nesse tratamento? Inclui que após anos de ansiedades, essas pessoas que tiveram esses bons frutos de se tratarem, realmente têm conseguido ressignificar suas vidas, né? Pessoas com ansiedade recuperam a confiança, também procuram ter bons relacionamentos em família, né? Pessoas que também têm dificuldade também na convivência com a família, filhos, pais. Então, todos isso têm um equilíbrio emocional melhor. Também essas abordagens mostram que cada indivíduo, né, é um universo, e todos nós podemos ter esse equilíbrio emocional, tanto na naturopatia quanto na psicoterapia. Então, por isso que é muito importante a gente procurar ter esse cuidado individual, né? O cuidado coletivo, ele ajuda,
ele ajuda mesmo, mas o individual trata cada um como indivíduo, e ele vai ajudar de uma forma específica o sentimento de cada um. E isso é muito importante, dar ótimos resultados. Por isso que nós estamos aí para ajudar. Perfeito, muito bom, Dedilara, perfeito demais. Então, nós somos uma equipe, né, de psicoterapeutas, inclusive, gente, anunciamos já aqui, logo em breve a gente vai ter um aplicativo de agendamento, tá? Isso vai ficar muito bom, né, para os clientes e também para os terapeutas, né? Né, o terapeuta vai poder ali, ele já faz isso de maneira manual, né? Nós já temos relatórios de clientes e tudo mais, mas no aplicativo vai ficar muito mais prático, né? Até mesmo para te lembrar a hora da consulta, enfim, o próprio cliente pode entrar no aplicativo, escolher seu terapeuta e agendar também uma consulta. Então, é incrível. Então, se você ainda não teve essa oportunidade e você fala assim, Thalita, eu já falei com você antes, mas eu não pude fazer o tratamento porque era um valor mais alto. Fale comigo, porque 2024, né, a gente fez esse levantamento. Vimos, inclusive, gente, lamentavelmente, as pessoas que não buscaram tratamento, onde elas estão agora, ou seja, quanto mais a pessoa adia tratamento, digamos aí mais um ano, aí a gente vai ver um ano de estagnação, infelizmente, né? Um ano de procrastinação. Lamentavelmente, quem não buscou ajuda, muitos nem estão mais aqui entre nós, né? Os problemas emocionais, você sabe que os dados são tristes e alarmantes. Mas se você conhece alguém que precisa de ajuda, ou se você é essa pessoa, quando acabar a sessão, você pode falar comigo, Thalita, como que fica esse valor social para o tratamento? Uma época eu já fiz, não pude. Como que fica agora, tá bom? Gente, eu não vou falar mais de horário, tá bom? Começar, a gente começa na hora certa, mas depois, enfim, acontecem essas coisas, né? Mas, né, que bom que é tão maravilhoso estar aqui hoje, né, com vocês. Obrigado por ter ouvido, escutado, participado. Vou enviar o material em PDF lá no grupo, tá certo? E que bom que hoje vocês aprenderam de maneira prática como estabelecer limites, né? Dizer pare para algumas pessoas, para algumas situações e, às vezes, para você mesmo, tá certo? Um excelente domingo para vocês todos aí, tá bom? Se vocês quiserem, vou até aqui liberar para vocês mandarem um tchau aí, se quiserem. E aí, gente, até o próximo domingo. Hoje, próximo domingo vai ser o 8º encontro ou o 7º encontro, estou na dúvida aqui ainda. Mas eu vou ver lá no grupo, tá certo? Beijo para vocês. Se quiser mandar um tchauzinho aí, dizer de onde você está, fique à vontade. Boa tarde para todos. Tchau, Tchau, tchau. Boa Muito tarde. obrigada, valeu. Tchau, Bela. Boa tarde, Meliana. Tchau, Beijo. boa tarde a todos. Tchau, Maria. Boa semana para todos. Tchau, Até a Tati. próxima. Tchau. Domingo. Ótima semana a todos. Vocês Tchau, também. Thalita. Tchau, querida. Um abraço em vocês. Tchau. Ótimo domingo. Tá bom? Tchau, Tchau, tchau. galerinha. Dá o tchau, ela que meu cabelo muito lindo. Vou ver se vai aparecer no vídeo.